E aí, Chuchuzão? E aí, coisa linda? Como é que estamos? Tudo bem? E aí, meus amores? Tudo bem, tudo bem. Vamos, Então, vamos começar, vamos começar. Beleza, estamos começando mais um Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para analisar os jogos e, por consequência, fazer corneta. Hoje comigo tá a gremista Renata, o colorado Sofredor. Marcos e tá para chegar a qualquer momento o colorado Raulito. Bom, os demais participantes não puderam participar hoje. Na verdade, não quiseram participar porque Tudo não foi bacana. pago o direito de imagem deles. verdade. Senão, eles estariam aqui conosco, o Pedro, principalmente, que é o mais corneteiro de todos do lado colorado, né? O mais O Franco corneteiro, também. mais chato. O Franco foi por causa disso, né? Porque o Granal Corneta não tá pagando e aí ele não tem tanto amor assim que nem nós, né? Pois é, Então, pois é. tá. Vamos começar falando Nós vamos de ter que arrumar uns patrocinadores. Vamos. Vamos começar falando de Grêmio, Renata, porque vamos Ai, esperar que o Raul beleza. chegar para falar de Inter, porque tem muita coisa para falar de Inter. Então, o Grêmio, vamos começar um bate-papo entre nós aqui e incluir o Marcos nessa história. O que tu tá achando do que tá rolando no Grêmio, a preocupação da torcida? Tu é que nem eu, Roger, ou tu é Renato? Eu confesso que, voltando, né, primeiro a falar do Grêmio em si, e agora eu voltei a me desesperar, né, antes eu tava, aquela coisa, né, eu sou muito iludida, né, gente, então agora eu voltei a me desesperar, eu tenho muito medo que não suba, tá, aquela coisa, antes eu achava que era obrigação subir, nem que seja com título, hoje eu tô pensando assim, que desde que suba em quarto lugar já tá ótimo, mas eu não sei o que dizer, sabe, eu até acho que a culpa um pouco parece que a culpa não é do Roger, porque e sim as opções, as peças que ele tem ali, sabe? Acho que ele não tem muita opção. E eu vou ser sincera, eu acho que deveria de permanecer. Eu acho que sim. Adoro o Renato, sou fã do Renato, assim, amo o Renato de paixão. Sou renatista, mas acho que não. Acho que deveria sim de dar mais uma chance pro Roger. Acho que mais uma partida, duas, vamos ver o que vai Eu acho sair. que esse é o pensamento da direção, pelo menos até o momento, né? Dar mais Sim, oportunidade, sim. dar mais tempo. Mas a Isso. torcida tá, assim, empolvorosa. Assim, que A torcida tá enlouquecida. eles esqueceram, é memória seletiva, né? Memória seletiva. Até hoje no Correio do Povo tem uma coluna na edição online do Correio do Povo que fala disso, né? Que com relação ao Renato, a torcida gremista tem uma memória seletiva. É. Até no nosso grupo de corneteiros, de gremistas corneteiros, do WhatsApp, rolou uma figurinha que relata exatamente como o torcedor do Grêmio está hoje, diante dessa possibilidade, ou não sei se é uma possibilidade, mas diante dessa crise de resultados que a gente está tendo, que a gente está meio 3 empates consecutivos, né? Nas últimas 3 rodadas de 9 pontos fizemos 3, que é preocupante, mas a gente não está mal na tabela, isso é importante, a gente segue bem na tabela. O problema são os resultados, o problema é o campo, né? Acho que o problema não é o técnico, e eu venho insistindo isso em vários episódios. O problema não é o técnico. Ele não vai entrar em campo porque as peças jogar. Se quer mudar, então contrata mais jogadores. Dá uma mexida, sei lá, nesse meio de campo, sei lá o que faz, porque, sabe, reformula as peças, empresta uns, sei lá, pega outros na troca. Tenta dar uma reformulada, porque né, o Renato não vai entrar em campo e vai jogar por eles, né? Então é o que tem aí e vamos se virar com o que tem. Agora a gente tem um jogo super difícil. É bem difícil mesmo, que é contra o Vasco agora amanhã, né? Se não me engano é às 8 horas, às 8 horas. E é bem difícil. Pedreirinha. Bem difícil o jogo. Nada impede do Grêmio vencer.
Sim. Porque o Vasco não é lá essas coisas, tá muito bem, Sim. mas não é lá essas coisas. Mas a tendência é que a gente que a gente não consiga sair de lá com 3 pontos. Esse é o grande problema que a gente está enfrentando. Acredito que a partir do momento que o Grêmio vencer com uma certa, digamos, uma certa, vencer de maneira consistente uma partida, esse clima de volta Renato, de sai Roger, isso acaba. A dificuldade que o Grêmio está vai dar uma amenizada, mostrar essa vitória, né? Essa vitória de maneira consistente. Tá difícil. Não sei se contra o Vasco seria um jogo para isso, porque eu acho que, desculpa, pode terminar, Gustavo. É um jogo difícil, né? Pra gente apresentar uma vitória consistente, teria que pegar um adversário, digamos, que não estivesse tão bem animicamente, né? Eles estão muito motivados e estão bem na tabela, estão no G4, enfim. Eu acho que com um empate lá já tá de bom tom, viu? Vou ser bem sincero. Momento. Acho que já tá bem, é como se fosse uma vitória. E eu não sei se o Novo Horizontino tá bem, que é o próximo adversário nosso em casa, terça-feira que vem. Não sei que lugar que tá na tabela. Eu acho que. É um confronto tá direto, eu acho. Novo Horizontino tá em sexto. Então, né? É um confronto direto. Eu pensei, quem sabe contra o Novo Horizontino a gente tenta, né, se reerguer um pouquinho. Mas não. Novo Horizontino vem forte? Aí que tá. Mais um que vem forte, né? E outra, uma coisa que eu ouço muito é aquela coisa, Super Série B, né? Série B de luxo e tal. Todos os times vêm com tudo pra cima do Grêmio. Porque todo mundo quer ganhar do Grêmio, né? Tipo, querendo ou não, é um time grande na Série B, né? Sim. Então eu acho que tem essa questão também. Esse é o fator que tá dificultando. Complica. Um dos fatores que nos complica é esse. É a vontade dos adversários de pra cima da gente, enfrentar o Grêmio. E os nossos jogadores aceitarem. E os nossos jogadores aceitarem. Exatamente. Não sentirem o golpe em campo, né? Não aguentarem a pressão e a diferença em matéria de motivação, né? Mobilização. Alguém colocou no grupo lá dos corneteiros tricolores aqui do nosso canal no WhatsApp que eu tinha dito, né, que se quiser mudar, então contrata jogador novo, contrata mais jogadores, porque vai pagar o que pro Renato? Vai pagar um dinheirão, então pega esse dinheirão $1,5 milhão e contrata mais jogadores pro Roger, né? Exatamente. Aí alguém colocou assim, os jogadores são ruins hoje, mas a gente meteu 3 no Inter. Esses mesmos jogadores. Qual é a diferença? É a história da mobilização. Então a diferença é que contra o Inter eles tiveram vontade de ganhar o jogo e na Série B eles não estão tendo. Sinto muito. Já tenho dito que o problema dos jogadores do Grêmio é vontade. Daí estão querendo o Renato, alguns torcedores, não estou dizendo vocês, mas o que vai mudar o Renato? Vai ser o quê? Vai dar mais ânimo pro time? O Renato não vem. Não, primeiro que o Renato não vem. O Renato... Acho que por menos de $1,5 milhão ele não vem. Não, e o Renato pensa ainda em seleção brasileira, que pra mim ele tá totalmente fora. Então, o que tá faltando no time do Grêmio? Vontade. Não tem o melhor time? Tem. E tem que parar pra te pensar de outra forma também. Acho que a gente tá acostumado em cair um ano e já se reerguer. Se não se reerguer é uma vergonha. E o Grêmio, do jeito que tá hoje, se sobe, não cai de novo, cai. O que vai mudar? O dinheiro tem time, mas não faz rodar. Então acho que tem que botar os pezinhos no chão e pensar que daqui a pouco não vai subir mesmo. E ajusta o time para o outro ano, mas não é uma corneta. Se fosse uma corneta, eu ia estar rindo. Eu ia estar rindo, só que é real isso aí. Pode não subir. Não, a possibilidade existe, mas como eu disse, não dá para fazer terra arrasada diante do momento que o Grêmio vive.
a gente vem, olha só, pega as últimas 4 rodadas. Teve a derrota contra o Cruzeiro e depois teve uma sequência de 3 empates. Tá? Nessa sequência de 3 empates, a gente deveria ter feito no mínimo 6 pontos. Fizemos 3, fizemos a metade. Tá? Tudo bem. Em que lugar na tabela a gente está? A gente está em quinto. Tá? A gente está em quinto hoje. A gente está na porta do G4. Bom, tudo bem. Pega os resultados do ano passado e os times que subiram para a Série A nesse ano e verifica em que momento eles, que pontuação eles tinham e em que momento eles estavam na tabela nessa mesma 10ª rodada. 3 times que subiram para a Série A não estavam no G4 nesse momento, pelo contrário. Um deles estava até na 2ª página. Então tem que ter calma. O que está acontecendo agora não é para terra arrasada. Volta Renato, para mim é terra arrasada. Não é o momento ainda de terra arrasada. Se a gente estivesse no final do campeonato e estivesse vivendo essa situação de não conseguir entrar no G4 numa sequência que a gente teve 3 oportunidades para entrar no G4, 3 jogos, se a gente vencesse a gente teria entrado no G4. Mas não é o caso agora ainda. E o problema do Grêmio é uma vitória, tá precisando encaixar vitórias aí. O que eu acho estranho é que o Grêmio ele encaixou 3 vitórias seguidas, né? Sim, encaixou 3 vitórias seguidas. E mesmo encaixando 3 vitórias seguidas, eu não sentia um clima de conforto. Aquela firmeza, assim. Mas não é, tipo assim, não é pelo que o time tá jogando, mas eu acho que assim, ó, é que o que a maioria quer é que dê show. Não vai acontecer. Então eu acho que o torcedor do Grêmio tem que botar o pé no chão também. É um ano difícil pro Grêmio. Tá. Renato não vem, os jogadores não são tudo aquilo, a folha salarial é alta. Tem jogador do Grêmio que tá jogando Série A e tá jogando bem, poderia ter voltado pro Grêmio ter jogado na Série B. Mas não tem lugar aqui, porque a torcida não quer. Eu acho que sim, acho que tem a torcida do Grêmio tá exigindo demais porque sofreu demais. É verdade. Sofreu demais. Ninguém, a gente tá com trauma de sofrimento. Qual é o torcedor que no início do Campeonato Brasileiro do ano passado imaginava uma situação como essa hoje? Não existe isso. A gente começou mal o Campeonato Brasileiro, mas a gente imaginava que em algum momento a gente, como diria o Renato, a gente vai decolar. Né? A gente vai ficar na zona de classificação para Libertadores, como aconteceu nos anos anteriores. A gente não imaginou uma coisa dessa porque a situação do Grêmio, financeiramente, até administrativamente no clube, era boa, sabe? Hoje a gente percebe que o financeiro não é tudo. O problema, a gestão, as pessoas que estão pensando o futebol do Grêmio é que fizeram a diferença para essa situação toda. Não foi a situação financeira do clube, né? O que fez a diferença foi as más escolhas, foi a má gestão do ponto de vista das escolhas para o clube, né? Não a má gestão financeira da administração de recursos, mas a má gestão no sentido de escolhas. Escolha para contratar jogador, escolha para contratar quadro para departamento médico, para departamento para preparação física. As escolhas foram erradas. E aí a gente está nessa situação. Então é natural que cada torcedor gremista exija o máximo agora, porque está muito machucado. Mas como é que tu vai exigir o máximo se o time não tá no máximo? Mas na cabeça deles, eles têm pressa, né? A torcida tem pressa. A gente tem pressa para voltar para a Série A, mas não vai abreviar o campeonato. A nossa ansiedade não vai abreviar o campeonato. Eu acho que primeiro da torcida, quem tá querendo subir antes do que todo mundo é a diretoria. Não adianta ir lá e berrar, ou ir lá e querer quebrar tudo, ou pedir Renato de volta,
Parece que vocês estão querendo. Vocês, eu digo o torcedor do Grêmio. Não, mas estão se agarrando umas coisas que não tem. Se tu te agarrar nessas coisas, tu vai cada vez cair mais. Tem que pensar em ganhar os pontos que dá pra ganhar. Empate fora não é ruim. Se fosse ruim, o Grêmio não tava em quinto. Então é verdade. É um ajuste ou outro. O time do Grêmio não vai ser o super Grêmio da Série B. Tem que torcer para tentar subir esse ano. E daí, se subir, ainda tem que pensar, poxa, subimos. Mas será que vai ser uma Chapecoense da vida? Que vai estar subindo, caindo, subindo, caindo? O Vasco, que sobe e cai. Que só vai passeio. Agora é o momento de se ajustar. Aí o Gomes falou que vai vir o Cueva pro Grêmio. Daí vocês vão cair pra Série C daí. Não, se depender daquele cara lá, pelo amor de Deus. Hoje eu vi umas postagens assim de Denis Abraão indo pro Rio de Janeiro mais cedo, sabe? Por quê? Por que será? E tal. É a torcida umas coisas assim, achando com suspense, assim. Que a direção do Grêmio tá indo pro Rio de Janeiro mais cedo pra conversar com o Renato, pra articular. Primeiro que o Renato não viria nunca com o Denis Abraão aonde ele tá. Tem isso. Teria que trocar. A idade do time acabou de subir. Começou. Entrou o Raulito para nossa conversa aqui sobre Grêmio ainda. Começou. E Raul, a gente está aqui analisando a situação, né? Abriu o programa, abriu o episódio de hoje falando que torcedor a gente é nesse momento do Grêmio. Se é o torcedor que quer o Roger ou se é o torcedor que quer o Renato, né? Qual desses torcedores nós somos hoje? Eu tenho a convicção de que o Roger tem que permanecer. Precisa de mais tempo. O problema não é o técnico, o problema é a qualidade de alguns jogadores. Eu não vou dizer todos os jogadores, mas alguns setores que tem muitos problemas, que tem jogadores muito frágeis. A gente tem acompanhado a torcida do Grêmio muito agitada, querendo o Renato, sendo que a gente não tá mal na tabela. Como é que tu tá vendo isso? Olha, boa noite, né, pessoal? Olha, eu vejo assim que o que está acontecendo até foi assim, eu apostei muito no Grêmio, né? Talvez assim pelo peso da sua camisa, pelo campeonato que como se apresentou, pelos candidatos que poderiam subir, né? E pelo próprio time que o Grêmio montou, né? E aí, então, nisso tudo ali, eu tinha, assim, em sã consciência, tanto é que eu fiz uma aposta com vocês, e por pouco eu não perdi essa aposta, né? Porque eu acreditava no Grêmio. Eu ainda acredito. O que separa o Grêmio da classificação é 2 pontos só, sabe? E digamos assim, amanhã ou depois a gente vai discutir se isso aí realmente é um parâmetro, tá entendendo? Porque se ganha do Vasco, tá? Encosta, ultrapassa, né, os seus candidatos que estão ali, e ele fica na disputa pela briga direta, né? Eu acho que trocar o Roger não é o culpado, cara. Agora, tirando o nosso clubismo de lado, o Roger não é o culpado. Se tem algum culpado, é a direção que prometeu peças para ele, né? E deram assim uma peça de dominó, só que deram a caixinha de dominó vazia para ele, ou com peças repetidas, tá? Então, assim, eu acredito que sim. Eu acho que amanhã depois, como eu falei, né, a gente vai estar discutindo e vendo assim, que foi uma preocupação, sim, nos deixaram com essa preocupação. Né? Eu, como colorado, assim, cara, disputar um campeonato Série A, nós estando na B, ou o Grêmio estando na B, cara, não é a mesma coisa, é horrível, cara. Isso é horrível, cara. Deixa para aqueles torcedores lá que gostam de fazer chacota, coisa e tal, mas para nós que vemos um futebol apaixonados pelo futebol, sim, sabe? Então, assim, E eu vejo, assim, que o Grêmio tem que dar a volta por cima o quanto antes, cara, sabe? Não é mudando o técnico, porque se ele mudar o técnico agora,
tá? Quem vai vir aí, seguinte, pode ser que conheça o grupo, pode ser que tenha até trabalhado com alguns jogadores, tá entendendo? Mas até remobilizar, montar, pegar a confiança dentro do vestiário, sabe? Isso aí leva tempo. Mas claro. Isso aí leva tempo, então não é trocando o Roger, sabe? E eu vejo assim, ó, gosto muito do Renato. Gosto, mas eu vejo assim, acho que não é o momento também, né? Talvez aquele momento assim, ele nos colocou na segunda divisão. Não foi ele que colocou, né, cara? As peças que ele tinha, ele não conseguiu fazer jogar assim. Assim como o coitado do Roger também não fez, como o Mancini não fez. Tá entendendo? Para você ver assim, que os técnicos que não são tão ruins que passaram pelo Grêmio, que o Mancini hoje está bem, cara. Sabe? Ele tem o domínio do vestiário, ele tem o domínio dos seus jogadores. Eu ainda acho que o Mancini é o mais injustiçado no Grêmio. De novo, né? Ele foi demitido sem perder nenhuma. De novo. Eu digo lá no passado. Era tragédia anunciada. A torcida não ia, a torcida ia achar um culpado e ele é um dos culpados para a torcida. Então, um dos problemas do Grêmio é a torcida também, porque a torcida fica querendo atirar pedra em todo mundo. A torcida muitas vezes atrapalha, sem dúvida alguma. Essa questão de troca de técnico no Brasil é resultado da pressão da torcida e da forma como as direções dos clubes administram o seu torcedor, administram a expectativa do seu torcedor. Mas assim, ó, a gente também não pode ficar passando pano pro Roger. Ele tem culpa. A culpa toda não é dele, mas ele tem culpa também. E se pegar 3, 4 gremistas e escala o time do Grêmio, aí, então, escala a opção deles do time do Grêmio e trava naquilo ali, que aquilo ali é o melhor pro Grêmio. O Roger já escalou umas 4 diferentes em 8 jogos. Sim, mas se ele escalou 4 diferentes é porque ele não ajustou o time ainda. Ele tá tentando ajustar, né? Ele tá tentando. E tá cada vez pior, né? Porque os titulares que ele tem já não conseguem dar conta do recado, imagina o que tem no banco. Mais tempo ele tem, e cada vez mais ele tá tirando mais os guri que estão dando sangue pelo time, o que eu penso, gente, cada vez mais cara mais velho pra jogar. É o que eu penso, tem uma semana pra treinar, pra não conseguir ganhar, sabe? Não é de agora. Tipo, mas aí, Renata e pessoal, que fica evidenciado que o problema não é o tempo também. O problema é a mão de obra que ele tem na mão, tá entendendo? E os elementos para ele compor. Aí ele não consegue encaixar, ele não consegue repetir um time, cara. Exatamente. Então ele está tentando várias táticas, variações, peças, os seus componentes, mas não dá. Até o Thiago Santos vai voltar, né? Agora, contra o Vasco, acho que vai voltar. Ter uma oportunidade de novo, mas alguma... Eu tinha uma visão quase que profética que ele ia aproveitar esses caras aí. Porque mas é característica de Série B, eles têm características de Série B. Inclusive alguns vão até brincar com essa afirmação minha, vão dizer, eles têm características de Série B porque eles são jogadores ruins, são de Série B. Sim. Mas não é dessa forma que eu tô falando, claro, né? Mas, olha, para te pensar, o Grêmio trouxe 2 lateral direitos. Nenhum dos dois se firmou. Aí eu ouvi hoje de tarde que o Denis Abraão foi mais cedo pro Rio de Janeiro porque ele estava atrás de outro lateral direito. Meu Deus. Não tem nenhum guri da base que possa jogar na lateral direito? Deve ter um. Tem 50 lá. Pode ter um. Aí que vai um volante, primeiro volante. Não tem um para botar no lugar do Thiago Santos. Qual a característica dele? Não, acho que não. Para! Deve ter entre 20, 21, 22, 18, deve ter. Então, sempre tem que botar esses caras. E daí vocês vão ficar gastando dinheiro com esses pernas de pau. Mas eu vejo assim, também, o Marcos falou uma coisa ali que eu acho que o culpado todo foi a permanência do Denis Abraão. Sabe? Eu acho que assim, insistir com pessoas que deram certo, mas começaram a criticar e não dá certo. Ele começou a brincar com as situações, sabe? Isso aí revoltou todos os seus conselheiros.
o próprio torcedor fez chacota dele e ele achou que isso ali ele estava falando bonito, sabe? Que ele estava agradando, coisa e tal. Eu vi umas fotos dele mamado. Então eu vejo assim, sabe? Não dá, sabe? É a mesma coisa que se outros clubes insistir com pessoas que já deram o seu tempo. Não dá, sabe? Então a rivalidade acabou, né, Raul? Eu acho que deu, acho que foi muito bom para o clube. Vocês, gremistas, sabem muito melhor do que eu, sabe? Então eu acho que assim, deu o tempo dele, sabe? E outra assim, ele tá lá por quê? Porque ninguém quer pegar essa barca, cara. Ninguém quer pegar o timão desse barco, cara. Ninguém quer levar adiante. E aí é o seguinte, assim, por exemplo, assim, vai eu e o Gustavo, nós 4 lá, assumir o Grêmio. E se nós permanecermos na Série B? Nós aqui vamos ficar com o estigma de os caras chegaram, né, coisa e tal. Mas na verdade não, cara, sabe? Então assim, o erro vem lá, é a permanência de certas peças. Na diretoria, né, na gestão, no elenco do Grêmio também, acho que jogadores que estavam na campanha do rebaixamento, né, que deveriam mudar de clube, serem encaminhados para troca, venda, sei lá o que, e renovar o elenco, não ter o elenco traumatizado que caiu, para não ir com aquela pressão também. Foi o elenco que caiu, que agora tem a responsabilidade de fazer subir, né? Mas enfim. Só para a gente dar esticar um pouquinho o assunto Grêmio, nós estamos entrando para a 10ª rodada, né? Décima rodada, tá? No ano passado, tá, na Série B, nesta época, na 10ª rodada, tá? O Grêmio hoje está com quantos pontos? 13. O ano passado, tá, com 13 pontos, o Botafogo se encontrava na 10ª posição com 13 pontos. Quem foi o campeão da Série B? Tem muita água para rolar ainda, já me conforto. O Botafogo. Então eu vejo assim, tem muita coisa ainda para o Grêmio. O Grêmio pode patrolar ainda, tá entendendo? Então acho que a gente tem que ter calma, muita calma. Mas assim, tem que começar a ganhar. Tem que começar a vencer. Tem que se acordar. Tem que se acordar. Porque senão, cara, e não pode mais, assim, vai ter que buscar já a vitória contra o Cruzeiro. Caso perca, o melhor resultado contra o Vasco, até dá para se admitir um empate, porque é fora de seus domínios, casa cheia, a pressão em cima do Grêmio. Mas se o Grêmio perder, cara, olha só, ele vai ter que fazer 6 pontos em casa contra o Cruzeiro já e contra o Vasco da Gama, para não se distanciar do bloco do G4, né? Porque a Série B, tu só tem o teu objetivo, é de chegar em 4º lugar acima, pra cima, tá entendendo? Não é como é lá na Série A, que ainda tu briga pelo Sul-Americana, aquela coisa toda, né? Mas não, cara, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado, e como tu encerra sempre os nossos programas, né, Gustavo? Tem que ter fé, tem que acreditar. Né? E eu, como colorado, acredito que isso aconteça, cara. Mas aí que tá, Raul. Eu vou repetir o que eu disse antes. Eu acho que essa ansiedade da torcida, encaixou aí, foram 3 rodadas de empate, né? Não consegue vencer, toma calor de time que está na zona de rebaixamento da Série B. Cara, não importa, o resultado, a gente na tabela não tá pra terra arrasada. A gente não tá mal na tabela, a gente tá às portas do G4. É só uma questão de a gente ganhar um jogo com consistência para essa tal crise de resultado amenizar, passar até, sabe? Então não dá pra gente ter essa ansiedade no momento que a gente tá no campeonato, na posição que a gente tá na tabela hoje. Não existe razão para isso. A torcida tá tomando um rumo assim e tá criando uma situação ruim pro próprio clube, para si mesmo. Tá criando uma situação ruim para si mesmo.
se trocar o comando técnico, vai acontecer isso que tu falou. Vai ser todo um problema, porque vai atrasar todo um trabalho. E aí é arriscar a sua permanência, né? Exatamente. O risco vai ser maior. Bom, vou passar a palavra para o Raulito para ele conduzir o bloco de Inter. Pois então, né, gurizada, hoje nós tivemos aí, eu não levo como surpresa, né, dessa direção colorada, né, e até comentei lá no nosso grupo, né, que o Inter sofreu uma derrota para os seus próprios jogadores dentro do vestiário, né. Então, assim, uma coisa que é muito latente, né, essas sequências de empates, tá, de empates sofridos ao final dos jogos, tá? Isso foi contra o Juventude, foi contra o Corinthians, foi contra o Atlético Goianiense, tá? Então, assim, são coisas bem pontuais, tá, entendeu? São 5 empates ali, aí conseguiu empatar lá no final com aquele gol que o VAR foi pênalti, mas se não fosse o VAR, nós não estaríamos aqui, o Inter não estaria nessa posição de tabela, com 1 ponto ali. Pode falar pênalti aqui, Raul. Certo? Então eu vejo assim, o Inter, cara, o Inter está pagando caro por ter uma direção, desculpa o termo, burra e amadora. Tá? Por que burra? Porque chegou a chegar nesse ponto 3 meses de imagem, tá, atrasada, tá, e burra, tá, por deixar isso vir à tona, e ainda foi lá e salientou, passou um marca-texto, nós estávamos tratando isso hoje pela manhã. Cara, com quem, cara pálida? A troca de quem Tyson e companhia puxaram a sua vez, se é que realmente o Tyson puxou, sabe? Então, assim, as coisas no Inter também não estão bem, tá? E eu te digo mais, cara. Os pontos que o Inter deixou contra o Corinthians, Juventude e Atlético Goianiense, tá? Ele não vai conseguir buscar contra o Red Bull Bragantino, muito menos contra o Santos lá na Vila. Então, assim, o Inter, eu acho que acabou a sua saga de empates, tá? Eu acho que ele já sofreu sua primeira derrota agora para os seus próprios jogadores, e eu acho que a sequência dessas 2 partidas assim vai ser fundamental porque o Inter vai querendo o campeonato. Ou ele vai brigar pela parte de baixo, tá? Ou vai andar ali pelo rodapé, né? Como já dizia aí um colega nosso, ou o Inter vai ter que dizer assim, ó, eu quero o brasileiro, vai ter que se decidir. Ou Sul-Americana ou brasileiro. Né? Fala, Marquinhos. Vocês ouviram a entrevista do Alexandre Barcelos? Não. Eu não tive tempo. Ele reclamou que o clube estava sem dinheiro e que classificações que foram deixadas para trás, por exemplo, do Globo, culminou nisso, né? 10 milhões. Falta de dinheiro. Ele também disse que, por exemplo, eles estavam esperando entrar o recurso, que era o dinheiro, entre hoje, ontem ou amanhã. E daí, quando chegou de manhã, houve a discussão sobre a falta de pagamento, e eles acharam melhor realmente transferir o jogo para tarde. Treino. O treino. Mas eu acho que isso aí é tudo meio uma passação de pano. Eu acho que os jogadores reclamaram mesmo. Tem razão de reclamar, mas é complicado, né? Porque os jogadores ganham 600 mil. É isso que eu pensei também. O Tyson ganha 600. 600 mil, 400 mil. E daí as parcelas eram de 150. Nossa, tava faltando muito. Tava faltando feijão no prato dele. Na mesa deles. Porque, né, tu não tem amor pelo clube. Não tem amor pelo teu trabalho. Quantas vezes eu já trabalhei na minha empresa sem ganhar nada, esperando que eu vou ganhar depois. Aí é fácil tu pegar e dizer, é outro mundo, né, Marcos? É outro mundo. É um mundo à parte. É um mundo à parte. E daí, mas é que aquela coisa, tipo assim, eu não vim pelo dinheiro. Então,
Por que ficou bravo quando disse que ele tinha puxado Não, que alguma coisa tinha, óbvio. Ah, claro, mano. É óbvio, ele fez e Claro. não quer assumir. Seja homem, assume. Eu fiz. Pronto. Deu, acabou. E eu vou um pouco mais assim, aí. O Tyson ó, tá jogando uma bolinha de sagu, viu? Não tá Eu vi um comentário, em um grupo nosso aí, dizendo que, olha aí, ó, acharam o Tyson na posição C. Deixa eu pegar aqui exatamente a declaração aqui, porque me chamou atenção. O César Fabres falou na Grenal hoje que ele é leão de Twitter. Quem? Leão de Porque ele Twitter. foi nas redes sociais, né? Ele falou mal do Ítalo Gal na Rádio Grenal lá, falou assim, eu vou aí, vou falar pra vocês o que é, mas pelo amor de Deus, cara, que é isso? Não pode falar mal do cara agora, não pode criticar o cara tá fazendo burrada. Agora ele vai aguentar as críticas no Twitter. Tem que aguentar. No Instagram, O Grêmio deu esse problema, eu lembro que acho que foi ano passado, que quando começou a entrar em crise, eu lembro que antes era todo mundo no Twitter e postando coisinha, todo mundo feliz, e quando começaram a entrar em crise, a torcida começou a cobrar onde? No Twitter, no Instagram, nas redes sociais. E aí o pessoal dizia que nas redes sociais eram os leões, agora em campo não faziam nada com nada, eu lembro. Mas claro, né, gente? A torcida se passa, tem torcedores que se passam, né? Mas, assim, a maioria, né, aquela coisa. Se fosse realmente um líder, não deveria ter deixado acontecer o que aconteceu. Exatamente. Ó, vamos deixar em off, vamos tentar resolver isso aí. Mas aí, Marcos, né? Mas aí eu pergunto assim, ó, nossos clubes de futebol, eles estão assim, os caras são desacreditados dessas direções. Tá? Para chegar nesse ponto, eu imagino assim o que essa direção já não tinha prometido. Não, nós vamos pagar. Não, nós vamos pagar. Nós vamos pagar. De agora, né, Raulito? Talvez 3 meses. Nenhum funcionário, cara, hoje com a crise que se está, pode ganhar 600 mil ou 6 mil ou 600 reais. Tá? Ele vai procurar o seu direito, cara. O nível social que esses caras têm ganhando 600 mil, para eles, é 40% referente ao salário deles, cara. É muita coisa, Marcos. É muita coisa. Sabe? É muito dinheiro, cara. Mas é que assim, ó, tu tem que parar pra te pensar que, por exemplo, se tu trabalha num comércio e tu não tá vendendo, a empresa não tem como te pagar, porque tu não vende. Aí vão reclamar e fazer protesto porque não houve o pagamento. Blá, blá, blá. Pô, cara, tomaram o rodeio do Globo. Querem o quê? Mas isso aí... Vão reclamar, não estão ganhando uma. Eles são um leão quando não fazem gol, daí fazem gol, viram uns gatinhos. Mas a Maria, que eu digo, cara, essa direção, tá? Além de burra, tá? Ela é complacente com a situação. Por que ela tinha que ter feito contra o Globo? Pegar e dizer assim, olha aqui, ó, a premiação que nós iríamos, caso vocês conquistassem a vaga, iria nos dar nesse sentido, iríamos conseguir esses 10 milhões, tá entendendo? Só que não conseguiram. Eu acho que essa direção nem se preocupou em fazer isso, cara. Tá entendendo? De salientar, olha aqui, nós perdemos, vai refletir lá na frente. Eu achei aqui tu tava ainda procurando? Do lado do jogo, né? Aliás, do lado do jogo. Durante o jogo do Inter, o Tyson de falso 9, até que enfim, pra mim é onde ele deve jogar. Meu Deus, quem falou isso? Tá no grupo. Sério? Da Corneta Grenal. Grenal Corneta. Eu vou olhar. Eu acho que o Marcos eu vou xingar. Lembra. Tá aqui, ó. Feito. Não vou dizer quem é só vocês verificarem lá, né? Eu não falei isso. Feito. Foi o Colorado. Feito. Acho que foi o Pedro. Falso 9. Até que enfim. Pra mim é onde ele deve jogar. KKKKK. Já sei, do gol. Ele colocou mais perto do gol. Que beleza. Bom, o Inter não tá mais em evolução, Raul? Não. Nunca teve. Só iludiu. Esse Colorado é iludido, hein? Muito.
Muito. E olha, ele acha que a gente é panqueca para estar nos enrolando. Tá nos enrolando. Tá nos enrolando, tá? Ele não mas desvia. então se não tá em evolução. Agora eu li. Se não tá em evolução. Não, eu vou dizer que tem torcedor que não espera o jogo acabar. Tem que esperar o jogo acabar, bicho. Não começa a comemorar antes da hora. Ai, mãe. É assim quando tá secando e assim assistindo o próprio time. O Pedro me larga mal nas indiadas. Pô, mas ele não tá presente aqui, eu vou poupar hoje. Eu sabia que era coisa dele. O que acontece então? Qual é a perspectiva do Inter? Porque a gente também. Qual é a perspectiva do Grêmio? É voltar a ganhar, tem que voltar a ganhar. Pra mim tem que continuar o Roger. Qual é a perspectiva do Inter? Eu vejo assim, a perspectiva, tá, foi assim, sanar aquela situação assim, ó, não podemos mais perder, tá entendendo? Aí ele conseguiu, são 8 jogos ou 9, se eu não me engano, aí, mas só que é o seguinte, desses 8 ou 9, lá ele bateu numa galinha morta, que conseguiu a classificação, tá? Tem que ser sincero, ganhou lá uma ou outra lá, de 2-1, tá? Obteve os empates, né? Para salientar, né? Ele empatou várias no Brasileirão. Acho que já empatou umas 4, 5, se eu não me engano. São 5 empates, se não me engano. Eu não sei se nesses 5 tá um empate na Sul-Americana. Tem, acho que tem 2 empates. Tem empatou lá com o Guarenha. Guarenha, isso, tem um empate, sim. Tá? Então, eu te digo assim, eu não vi evolução nenhuma. Se tu não perde e empata, mas é o seguinte, tu não tá ganhando nenhuma, tu só tá deixando de perder. Mas qual é a evolução do meio de campo para frente? Atacar, ganhar, tu pode até perder, cara, sabe? Mas perder com hombridade, com calção sujo, suado, tá entendendo? É bem diferente, cara, sabe? Mas a gente não vê isso também. Ele estancou alguma coisa, ele conseguiu ter o grupo na mão. Tudo bem. A gente viu isso quando ele fez com o Alemão, quando ele falou lá com o Estevão, né? Com o Tyson, com o D'Alessandro, aquela coisa toda. Mas e aí, cara? Só isso não basta. Então você tem que ter vitória. E olha só, tá? Ele só teve 2 clássicos. O primeiro, que perdeu por 2-0, que é admissível, tá? Perdeu para o Atlético Mineiro, fora de seus domínios, tá? E empatou com o Corinthians depois de estar ganhando 2-1. Então, isso aí são os 2 únicos clássicos que ele teve até agora. Tá entendendo? Juventude, tá, pode ser que seja clássico. Estava ganhando, fora de seus domínios. Deixou empatar lá os 47 numa cabeçada, num erro que já vinha se sucedendo há tempos atrás. E que ainda não foi corrigido. Vídeo o último jogo aí contra o Atlético Goianiense, tá? Então eu vejo assim, ó, cara, tem que mudar também. Tem que mudar, sabe, acho que tem aquela coisa assim, tá estigmatizado nesse time do Inter. Jogadores derrotados com a sua permanência dentro do time. E vou citar. Edenilson é um deles. Tá? Quem mais a gente poderia citar? Mais outro aí, me ajuda, Marquinhos? Mais um derrotado que permanece. Derrotado? Hã? Um derrotado? Seria o Dourado. Dourado? Tá? Quer dizer assim, aí, cara, não sei da onde, pô, fez 3 gols, tá, tudo bem, na galinha morta até eu faço, né, cara, com essa barriga aqui. Essa barriga aqui. Olha que não faz. Tá? Então, quer dizer, cara, então eu vou te dizer, velho, então assim, tem que mudar, cara, sabe? Tem que mudar. Então, assim, eu não vejo perspectiva a curto prazo. Não vejo, sabe? Eu acho que a gente vai ficar no rodapé da tabela de novo, sabe? Olhando lá pro vizinho, chacota, coisa e tal. E aí agora a gente tá aqui, a gente não ganha Gauchão, não ganha Grenal, não ganha mais nada, cara. Mas é que se tu for analisar os jogos do Inter, né, por exemplo, o Inter ele é muito bom quando tá empatado. Ou quando ele tá perdendo.
tem gana de fazer o gol. Aí faz o gol, retranca. Daí fala, mas não tem centroavante. Poxa, o Cadorini não jogou mal no primeiro tempo. O Cadorini jogou bem. Ele marcou lá em cima, ele chutou a gol, ele brigou pela bola, né? Aí ele vai lá e me tira o Cadorini e bota o Tyson. De falso 9, que nem o Pedro gosta, né? E aí descobrimos quem foi o time. Aí tu para pra olhar o Alan Patrick. Poxa, o Alan Patrick fez toda a jogada do gol do Inter, né? Mas ele não consegue jogar os 2 tempos. O Alan Patrick não consegue. Ele tem que jogar um tempo. Bota ele ou o Tyson. Se botar ele e o Tyson, o time se arrasta. E aí eu vejo assim, tem que botar quem tá melhor. Sabe? Pra mim hoje o Alan Patrick tá melhor que o Tyson. O Alan Patrick tá melhor, só que daí no segundo tempo tu botar o Tyson, não pode tirar o centroavante, o Cadorini, que jogou bem, ou bota o alemão, né? O David como centroavante não dá, não dá, ou é o alemão ou é o Cadorini. O Inter vai ocorrer que os caras vão se escalar no nome, cara. Aí é bravo. Aí, sabe, aí vai ter aquela briga de direção, sabe? Aquela coisa. Por isso que eu coloquei ali. Antes nós tínhamos um Sonda, né? Hoje eu não sei quem é o cara que tá pagando pro Inter essas questões aí hoje. Eu vou lá com a vidraçaria e vou pagar tudo, sabe? Sabe, então. Então, sabe, então eu vejo assim, cara, para nós tá tão dificultoso quanto o nosso co-irmão Grêmio. Só que a gente tá tão preocupado em fazer chacota com o nosso co-irmão que a gente não tá lá, a gente não tá vendo a nossa ferida e muito menos tratando da nossa ferida, cara. Tá entendendo? Então, assim, o que vai acabar acontecendo? O Inter até pode permanecer na Série A, mas de novo, cara, vai ficar lá sucumbindo, sabe? Vegetando, né? Para mim o Inter hoje no Campeonato Brasileiro está vegetando. Qual é o próximo adversário? Do Inter é o Red Bull Bragantino. Bragantino. Os Braga Boys. E jogar em Bragança Paulista, cara, não esse time fácil. Vinha, sabe? Esse time tipo Bragantino, Atlético Goianiense, esses mais assim, aqueles times que parece que jogam com tudo contra nós, sabe? Copa do Mundo, né? Sabe? Eu nem sei. E o Bragantino também tem um trabalho consolidado lá. Tem um trabalho... Sim, os caras estão bem, cara. Eu acho que o Léo Ortiz está na seleção brasileira, né? Olha, eu acho que tá, Foi. Ele foi, né? Ele foi. Tá, então, pode ser que o Inter tenha uma chance. O Prachetes que tá no Bragantino. Prachetes, é isso, Então, eu até nem sei qual é a classificação do Bragantino hoje aqui, tô tentando abrir aqui, mas a internet tá me derrubando. Tá caindo que nem o Grêmio? O torcedor colorado tá assim. Tá preocupado com o Grêmio. Ele não tá preocupado com isso. Meu Deus, cara. Nossa, eu nem falei mal do Grêmio. Eu tô tentando ajudar o Grêmio e tu tá dizendo. O Bragantino tá em... Não, tá em quinto, pelo que eu vi. O Bragantino tá em 14º com 10 pontos. Eu tô inocente hoje. Tu é um inocente. Peguei a tabela errada. Eu tenho aqui, ó. O Bragantino tá atrás do Inter. Tá 14º, né? Pontos, tá em 14º, agora ganhando do Inter. 14º. Se ganhar do Inter, vai a 13. Ultrapassa o Inter. Ultrapassa o Inter, empurra o Inter pra trás. O Avaí tá colado no Inter também ali, tá com 10. Nossa, o Avaí, gente. O Bragantino não vai ganhar. Bom, já que tu falou, Raul, vamos seguir então, vamos pros palpites. Vamos, pois então. Começamos então aí, Vasco e Grêmio. É difícil. Mas eu vou apostar numa vitória do Grêmio, vou apostar no 1-0 dentro da casa do Vasco, dentro de São Januário. Chorado e sofrido? Vai ser sofrido. O Grêmio tá precisando dessa vitória, eu tenho que acreditar. Verdade. Pensei que tu ia dizer que o Grêmio tá precisando desse sofrimento. Não, sofrimento é o que a gente mais tem, Raulito. Vocês estão bem de coração, né? Porque tudo isso ainda vocês não tomaram ataque cardíaco.
Então, Renatinha? Olha, Raulito, é aquela coisa, é o que o Gustavo disse, né? Eu acredito, mas acho que vai dar 0-0, viu? Então, o Gustavo botou 1-0 pro Grêmio. 1-0 pro Grêmio, acho que aqui. 0-0 já tá de bom tom. Tá, Remo botou 0-0. Tá. Eu acho. Marquinhos? 2-0 Vasco. Capaz que não, né? Não, mas não é o Vasco, o Vasco tá encaixadinho. Sim. O Grêmio não. É. Não. E daí vai, tipo, claro, eu acho que vocês estão botando mais pelo coração e o que quer que seja. Eu tô dizendo que Eu vou botar um empate em 2-2. Eu não acho que o Vasco tá tão encaixado. Mas tudo bem. É a tua opinião. O Vasco é aquele que sobe a passeio, né? Ele sobe, fica um ano na Série A, depois desce. Não, tá 3 anos, né? Que bom que a Renata que bom que a Renata não é dirigente do Grêmio, porque senão a declaração a Renata é um gás. voando, né? Mas pior, Mais louca que o Denis Abraão nas entrevistas. as últimas 3 vezes que o Vasco subiu, ele subiu a passeio e caiu, se eu não me engano. Eu sei que as duas. Vamos pro próximo. Próximo, vou deixar. Olha só. Faz, gente, não Aí nós temos então a Copa do Mundo para o Internacional. Um primeiro de 2 jogos em São Paulo, em Bragança Paulista. Red Bull Bragantino e Inter. Eu vou começar lá pelo Marcos. 1-0 Inter. Pensei que fosse dizer 4-0 Inter. Não. Cada vez que eu falo que dá 3-0 pro Inter, o Inter toma 3. 1-0 Inter. Melhor eu não falar. Cara, O do Turim, né? A gente não falou. Eu vou ser pessimista. Consistência do Léo Pereira. 2-0 Bragantino. Quanto? 2-0 Bragantino. Eu vou de 2-1 pro Bragantino. Ah, daí eu falo 2-0 pro Vasco, né? Não. Mas daí vocês podem avacalhar pro meu time, né? Renatinha? 1-0. Vocês ainda vão fazer um gol. Gol do Praxedes. Lei do ex. Tá valendo a lei do ex, né? Tá valendo a lei do ex. Não, o Praxedes só faz gol contra o Grêmio. Contra o Inter ele não faz. E nem o Turim, não faz gol há um ano. Toma gol do Turim. Esse aí é que era a próxima pergunta que eu ia fazer. Eu vou ser bem sincero, tá? Olhando o jogo, daí o Churin jogando, eu disse assim, puta que merda. Gente, olha só, vai tomar um gol do Churin. Meu pai tava vendo o jogo, tá né? um ano sem fazer gol. Meu pai tava vendo o jogo, eu perguntei, pai, como é que o Turim tá jogando? O pai disse assim, o Turim tá jogando muito mal. Acho que 2 minutos depois o Turim fez o gol de cabeça, cara. Eu vou mudar um pouco aqui a minha pergunta, que eu já tinha até pensado, pautado, mas eu vou fazer o seguinte assim, hoje, tanto no Grêmio como no Inter, quem é que se salva? Só pode dizer um jogador. Pode ser 2, é que eles são um só. Não, vamos porque cada 2 a gente se atrapalha. Eu começo por mim, pelo Grêmio. Breno, goleiro. Se não é o Breno, cara. Já americano, irmão, pra mim. A coisa tava feia. Gustavo. Eu tava na dúvida aqui, acho que vou te seguir também. Eu tava na dúvida entre o Breno, o Jeromel e o Diego Souza. Que eu acho que eles estão dando conta do recado. Ele falou um só, não 10. Eu tava na dúvida entre esses 3, qual nome eu ia citar. Eu acho que desses 3, eu acho que o Breno é o que se salva mais dos 3. Marquinhos. Depena. Depena? Do Grêmio? Ah, do Grêmio? Eu quero saber do Grêmio. Eu quero saber do Inter. Carlos Depena se salva no Inter. Do Grêmio não salva nenhum. Nenhum de Pedrinho, quer dizer, o Jeromel. Renata. Eu ia dizer Jeromel e Kahneman, mas acho que realmente, falando agora, deixando mais o amor de lado e falando mais na realidade, o Breno. Breno, certo. Aquela coisa que a gente diz, ainda bem que tem o Breno, que daí ali na bola não vai passar. No Inter, o esforço é comovente. Tá? É comovente. Pra fazer tudo errado. Do Bustos. Não. Tá? O Bustos, o Passarela da direita? Cara, o Dourado tem que estar segurando ele. Ele não dá ele não consegue sair jogando. Eu
eu não consigo achar, tipo, por exemplo, assim, ó, ele apoia bem, mas ele não consegue dar um passe pra trás do meio campo, ele não marca ninguém. Marcos, essa choradeira toda aí, diz quem mais tu, dá a tua resposta com relação ao que o Raul perguntou. Não adianta ficar chorando agora. Tá, eu puxo o assunto e os caras me avacalham. Sabe, pra mim o Bustos, cara, ele tem. Tanto é, cara, que ele é o que mais jogou dentro do Inter. Desde que iniciou. Eu posso dizer o meu? Deve. Que se salva no Inter. Eu também quero dizer, então, por mais que eu não acompanhe muito o Inter. Que se salva no Inter. Não acompanha, mas tu gritou o gol do Churin lá no grupo, né, ô sem vergonha? O meu pai tava assistindo o jogo, gente. Meu pai colorado tava assistindo o jogo. Mas eu acredito que... quem se salva no Inter? Eu acho que o Daniel, gente, já que não tá Daniel pensando aí. Não, é que esses dias eu até comentei. Tem muito frango na conta do Daniel. É aí que tá, ele tem muito frango, mas no último jogo ele defendeu bastante, pelo que eu vi, tá? Porém, é o seguinte, como ele tem muito frango, ele vai ser, por mais que ele defenda bastante, ele vai sempre ficar com aquela fama dos frangos. Infelizmente. Sim. Mas eu vou ser bem sincero, eu acho ele bem esforçado e ele fez bastantes defesas. Eu vou todo jogador ruim. Todas, né? Mas ele defendeu, ele ajudou bastante. Eu vou contigo então. Vou pelo de que eu Daniel. vi. Tem o Alan Patrick aí que o Wanderson quando também. entrou, o Wanderson também quando entrou, e me chamou a atenção. Mas tem eu o acho próprio Bruno Mendes também. mas o Bruno o zagueiro mas não sei ele se o ajudou Bruno também. Mendes tem dado conta tanto do recado Aí assim tá. como deu no ano passado, por exemplo. Uma hora que o Daniel não conseguiu defender, ele tirou de dentro ali. O Bruno Mendes. Ele jogou bem no último o jogo. Inter, né? É que o último jogo eu vi. O Marcos ficou viúvo comigo ali com Bustos, mas é o Depena, né, Marcos? Depende. O Depena. Achei bem bonitinho o Depena. Eu acho que ele é o jogador mais técnico do Inter. Senhores, pergunta então assim, a jogada que se teria para se emoldurar do último aí do Grêmio. Faz tempo que eu não vejo uma jogada pra emoldurar aí, nem sei mais. Não, eu não tenho nenhuma jogada para emoldurar. No último jogo a gente deveria ter marcado um gol. Acho que o goleiro... O gol impedido. Que não tá teve um gol impedido. Não vai reclamar do pênalti que não marcaram? Não teve pênalti. Dessa vez não tem nem o que reclamar. Se tivesse, tu ia... porque a gente precisa do gol. A gente quer ganhar, tá gravado. A gente precisa do resultado. Eu vou emoldurar o gol do Churin. Pode ser. É verdade, eu esqueci que pode ser o gol do Churin. Com assistência do Léo Pereira, foi bem bacana. Com assistência do Léo Pereira. Eu lembro. Jamais esqueceremos. O gol do Inter poderia ser emoldurado. Mas o Churin, 1 ano sem marcar. Com assistência do Léo Pereira, que cresce contra o Internacional. Olha, eu vou seguir a risca como o nome do nosso programa, tá? Eu também vou com o gol do Churin. Porque tem que cornetear o ano todo. A cara de felicidade dele quando ele fez o gol era algo assim, ó. Ai, que querido. Pode voltar pro Grêmio. Ele tá fazendo gol na Série A, ele pode fazer muitos gols na Série B. Olha, cara, quem sabe, né? Eu não te duvido que essa... eu não duvido que ano. O Churin, para alguns aqui no canal, não teve sequência. Por isso os eu também foi o que eu falei. Eu acho que ele não teve sequência mesmo. Pois é. Ele não teve sequência. Eu não concordo. Eu acho que ele tem deficiência mesmo. Ele é ruim de gol. Mas Gustavo, ele é um cara alto que ele sabe só cabecear. Ele tem 1,89. Ele só sabe cabecear. Vocês querem que ele dê tapinha de letra e que ele dê meia-lua e lambreta? Ele não vai fazer isso, cara. Ele é um jardel da vida, tem que botar a bola pra ele. Não, ele é atacante, centroavante, ele tem que fazer gol. Não, nem todo centroavante é igual. É igual. Cara, centroavante ruim a gente já teve um monte e fomos campeões. E centroavante bom a gente não foi campeão de nada.
É uma coisa assim bem estranha, né, cara? Agora eles vão me dizer que deram sequência pro alemão, botaram ele no segundo tempo, de uns 3, 4 jogos, aí ele resolveu a parada. Daí ele jogou 2 jogos, não marcou gol, não deram mais sequência pro cara. E vão dizer que deram Agora sequência. ele volta, eu acho. Agora ele vai. Sim, mas é óbvio, né? Eu tinha esquecido dele. Coitado do guri. Então aí agora os nossos finalmente aí. Gustavo, dá o teu. Eu quero pedir paciência pra torcida. É difícil pedir paciência pra torcida porque a gente sofreu muito ano passado, a gente não esperava cair com a situação que o Grêmio tinha até então, né? Ainda tem contas sanadas, é um clube que, inclusive pro futuro, se vier a virar um clube empresa, como é a tendência, né? O Grêmio na situação que está financeiramente é atrativo, porque o investidor já entraria investindo mesmo, não pagando conta, não pagando dívida. Mas o torcedor vê a situação do clube de maneira positiva e estranha o resultado do campo, né? A gente passou o ano todo sofrendo. Então é difícil pedir paciência pro torcedor. Ele está ansioso, ele quer subir até antes do tempo para a Série A. Mas não adianta, não dá. E a gente não tá mal na tabela. E vou repetir, a gente não tá mal na tabela. A gente precisa sim vencer, voltar a vencer. Mas não é o caso de trocar o comando técnico. Isso só vai atrapalhar. Então até o próximo episódio. Vamos ver se a gente tenha mais paciência, né? Vamos ver se a gente consegue uma vitória. Uma vitória consistente. Boa. Marquinhos. Vamos fazer uma rifa, tá? Pra pagar o salário dos jogadores do Inter, pra eles poderem voltar a treinar, né? Eu consegui o Pix do Tyson, se vocês quiserem. Vamos dar um jeito aí, né? Não dá pra deixar os guri mal, né? Tá rolando ação entre amigos também. Se vocês quiserem, o sorteio, um dos prêmios é uma porca gorda, né? Outra é uma galinha, outra é uma bola e outra é uma faca, tá? Quem quiser. A porca prenha. A porca prenha é grana, hein? O meu recado final é a mesma coisa ali na linha do Gustavo, né? Para o Inter entrar no G4, a mesma distância que a do Grêmio, é de 2 pontos. 2, né? 4? Não, o Inter está com 11. É verdade, Nós conseguimos estar mal e estar bem ao mesmo tempo. Pela matemática. Pela matemática. Mas só espero que essa matemática... tem razão. Tá, a minha esperança é que melhor. O Inter tem 11, né? E o Curitiba tem 13. Seria 2 pontos, né? Então, até nisso eles se equivalem. Né? Porém é que o Grêmio está em 6º e o Inter está em 12º. Né? O Grêmio está em 6º? Tá... 6º ou 5º? O Grêmio tá. Hoje, na gravação do nosso episódio, o Grêmio tá em 5º. Em 5º. 5º, tá? Então eu vejo assim que dá. Mas não dá para deixar passar o cavalo encilhado. A dupla Grenal, há 2 rodadas, vem pegando cavalo encilhado e não está sabendo montar. Não está aproveitando. Por falar em montaria, né? A nossa querida Renatinha conhece muito bem. Verdade. Né? Melhor mundo, melhor que futebol, viu, gente? Melhor esporte, melhor que futebol. Tá certo. Então, o que temos para hoje é isso, né? Isso aí, meus amores. E vamos então aguardar as nossas rodadas aí e para ver o que a gente faz. E, claro, contando aí sempre com a presença de todos. E vamos ver se o cara que nos enrola, fica panqueca, aparece, né, Gustavo? Se o Inter ganhar, o Pedro aparece. Se o Inter perder, o Pedro... E o frango... A desculpa do Pedro é sempre a mesma. Tive um imprevisto no trabalho. Em coincidência, quando o Inter perde, sempre tem um imprevisto. Né? Ou empata, ou tem isso não que sabe a gente direito. Mudou o dia de gravação. Baita trollada. Tá certo, então. Gurizada, beijo no coração. Vocês são lindos. Amo vocês. Pra vocês também. Coração. Todos nós. Amém. Tchau, tchau.